Olá, começa agora mais um Imprensa e Debate. E o tema de hoje é a transição dos meios de comunicação. Com o avanço das tecnologias, estilos de abordagem de texto e imagem são desenvolvidos para se adaptarem à nova era digital. A repórter Stephanie Pereira conversou com jovens para questionar o modo como eles utilizam os aparelhos eletrônicos para se manterem informados. Uma pesquisa feita pelo IBGE no ano de 2010 registrou que 11% dos brasileiros se informam por meio da internet, mas em 2013 esse número mudou. Agora, 47% da população das grandes metrópoles estão se informando através da web. De acordo com dados divulgados recentemente pela União Internacional de Telecomunicações, 2014 atingiu a marca de 3 bilhões de usuários da internet no mundo, sendo que mais da metade utiliza a internet móvel. Então, eu utilizo muito a internet, principalmente no caminho dos lugares. Então, é no caminho do trabalho, no caminho da faculdade, no caminho de casa. E eu uso muito para entrar nas redes sociais, para responder e-mail, para ler os e-mails. O número de usuários com acesso à internet representa 40% da população mundial. A pesquisa indica ainda que 7 bilhões de pessoas possuem aparelhos móveis. Em média, o brasileiro fica mais de 3 horas navegando na rede, principalmente no momento de transição entre um lugar e outro. O Brasil é justamente a condição econômica das pessoas que melhorou em geral. Assim, com as últimas políticas públicas, com o aumento de renda que o governo proporcionou nos últimos anos, com os planos econômicos, isso faz com que as pessoas tenham mais acesso a eletrodoméstico, aos bens de consumo, e uma das coisas que vem nesse sentido são todos os produtos de informática, de informação. Para debater esse assunto, convidamos o jornalista Fernando Melo, profissional com mais de 10 anos de experiência no jornalismo esportivo. Fernando iniciou a carreira no jornal Folha de São Paulo. Hoje possui a própria empresa de comunicação, a Press FC. Nosso outro convidado é o jornalista Ednilson Valia, profissional do portal Terceiro Tempo há mais de 7 anos. É um prazer ter a companhia de vocês. Obrigado. Os meios de comunicação estão em mudança desde a era industrial. Hoje as notícias instantâneas não agradam mais o público. Como a velocidade da informação pode influenciar no resultado? Pode começar, Fernando. Primeiro, prazer estar aqui. Olha, eu vejo com muita preocupação a velocidade com que se apura e a necessidade de cada vez mais as notícias estarem no ar quase em tempo real. Isso propicia Erros, né? Um acúmulo de erros muito grande, a falta de cuidado com o que vai para o ar. E o que eu vejo na empresa, enfim, nas conversas, é um público cada vez mais informado sem profundidade. A superficialidade das informações, ela está criando um exército de pessoas mal informadas. De leitores de manchetes, né? O que está acontecendo cada vez mais na mídia é isso. A velocidade de notícias muitas vezes despropositadas, né? E com a velocidade das pessoas não lerem as matérias, sim se basearem apenas nos títulos. Nessa transição de mídias que está sendo debatida aqui, não está acontecendo bem uma transição, e sim uma convergência de mídias, né? As pessoas continuam tendo a expectativa dos mesmos veículos de comunicação que estão produzindo para essas mídias. Uma outra coisa que está acontecendo é que a gente está transformando qualquer veículo ou qualquer blog, qualquer coisa em mídia. Você tem o caso da moça que foi espancada no Guarujá. Nenhum veículo formal de comunicação noticiou aquilo. As pessoas tomaram como verdade uma discussão sem nenhum nível de realidade, sem nenhuma convergência com a realidade, e houve uma morte por causa disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que lê na internet. Me preocupa muito a velocidade da informação. E o número de leitores, principalmente os jovens, que não se aprofundam em absolutamente nada. A ponto de a gente ter um linchamento por uma informação errada. E quando você começou sua carreira na Folha de São Paulo, em 1998? Não precisa lembrar que foi tão longe. Faz parte, experiência. Tem uma grande diferença de quando você começou a temática do veículo, daquela data para hoje? Cara, hoje eu vejo os meus colegas de redação tendo que escrever para o jornal, para o site. Daqui a pouco eles vão ter
um perfil no Facebook já para responder em tempo real. Na minha época de repórter, a gente tinha horas para apurar. Então, por exemplo, eu ia cobrir um treino de um clube às 9 da manhã, eu tinha até às 8 da noite do mesmo dia para escrever, para checar informação, para tomar cuidado. Mais espaço também. Mais espaço. Quer dizer, as informações elas eram mais críveis, né? Hoje, as pessoas não estão muito preocupadas com a qualidade, sim a velocidade. A velocidade tem influído tem causado uma enxurrada de informações falsas e as pessoas têm se alimentado de muita informação falsa. E a publicidade dentro desse conteúdo, de lá para cá, tomou conta também desse conteúdo de jornalismo esportivo? Eu acho que ela se adaptou, na verdade, né? Ela foi se adaptando. Ainda voltando à questão do Fernando aqui, há no jornalismo um discurso muito escravocrata, né? É uma ideia que vem da década de 60, que o jornalista não tem hora, que o jornalista não tem final de semana, e isso com a internet ficou mais ainda nítido. O Fernando trabalhou muito tempo na imprensa e agora tem a sua própria empresa para falar disso. E na imprensa ficou cada vez mais nítido. Então o jornalista ele trabalha para o veículo de escrita, a sua matéria é repetida no veículo na internet e ele não recebe nada mais por isso. Às vezes ele faz o áudio, às vezes ele tira a foto e ainda escreve nos dois. E tem até nessa convergência de mídias, né? Então está sendo tudo utilizado e as famílias e as donas das empresas, que são algumas famílias, né, que são proprietárias, vão faturando, vão ganhando cada vez mais. Isso vem acontecendo na mídia nos últimos anos. E essa velocidade que ele vem falando vem porque o que aconteceu com a internet? Antigamente, eu lembro que a minha avó falava, saiu na televisão, é verdade absoluta. Isso acabou, né? Agora tem o pluralismo. Agora né? saiu na internet, é muito provável que seja mentira, né? A velocidade da informação tira. E os jornais não souberam ainda, não é só aqui no Brasil, mas sim no mundo, não souberam ainda saber qual é a realidade. Porque os jornais hoje dão notícias velhas. A internet já deu no dia anterior. E eles não estão apurando, às vezes repetem a mesma notícia. E com essa velocidade toda, você acha que o jornalismo literário perdeu espaço? Nós tivemos um grande mestre que foi o Nelson Rodrigues. Não sei se o Nelson fazia, ele contava histórias, né? Eu acho que cronista, não tem mais... Né? Ele era um cronista, né? Não sei, literário, assim, ele é o maior jornalista esportivo de crônicas que o Brasil já teve, sem dúvida. Mas não há mais espaço, porque os jornais não tem mais esse espaço para a pessoa ficar se aprofundando tanto tempo. As pessoas leem o jornal hoje em meia hora. Eu acho que os novos leitores não têm nem paciência, o que é uma pena, para ler um texto muito longo. Se você a ordem nas redações de internet são textos curtos, sem profundidade, né? Mas como eles querem muita convergência de mídia, então você tem que ter o áudio, tem que ter a imagem, tem tudo. E hoje há estudos na internet, tanto dos jornais, que as pessoas associam. Elas não leem a matéria inteira, elas vão associando palavras. Então, elas vão montando. Qual é a nova linguagem desse público atual? O que eles procuram? Não existe ainda uma nova linguagem para esse público atual. Na verdade, as coisas estão se adaptando ainda, as pessoas estão conhecendo, toda hora muda. Por isso que não há uma questão. É por isso que os jornais ainda não descobriram qual é o seu mote. Hoje, os grandes veículos de comunicação no Brasil fazem TV para a Avenida Paulista, fazem jornal para as pessoas que trabalham e estudam na Avenida Paulista. E hoje crescemos o mundo midiático. Você tem o pessoal de Campo Limpo que compra mídia, você tem o pessoal aqui de Itaquera que também faz mídia. E essas são as novas adaptações. Por isso que a internet tem uma abrangência tão grande e tão rápida, né? Como o Fernando falou, a velocidade da informação, nesse caso do linchamento, foi muito maior que qualquer veículo de mídia para desmentir ou para falar. E foi tomada como verdade. Isso pode acontecer e pode... Isso é graças ao avanço da tecnologia dentro do jornalismo? É uma mistura do avanço da tecnologia com a falta de cuidado de regras para a publicação. Eu vejo muitos nossos colegas editores como culpados nesse processo, porque eles exigem a velocidade e não se tem nenhum cuidado com a correção do que sai errado. No fim, coloca-se embaixo do tapete e as pessoas fingem que nada está acontecendo. Eu acho que isso, no médio prazo, é muito prejudicial para o jornalismo. Há uma crise no jornalismo, né? Não é à toa que grandes veículos tiveram demissões em massa nos últimos meses. Mas mais do que os nossos colegas editores, Fernando, eu acho que também é uma crise de gestão no jornalismo. O jornalismo hoje sofre muito uma crise de gestão. Por quê?
Porque essas pessoas estão há 20 a 30 anos tomando conta das mesmas redações e vão trocando algumas peças, mas elas continuam. E continuam com suas visões saturadas e atrasadas. E elas que são responsáveis pela mediação, né? pela midiática, ali, pela postura e pela filosofia. Porque os veículos, na verdade, apesar de eles não são obrigados a ter o pluralismo, e no final você fala a opinião do dono da emissora, né? Os interesses. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Isso é em qualquer veículo de comunicação, que não pode esquecer que é uma empresa privada. E nisso, esses gestores, eles não mudam a filosofia, eles vão cada vez mais deturpando o jornalismo, diminuindo as matérias, contratando pessoas que estão muitas vezes iniciando. Há um grande veículo de comunicação que não paga salários, que fez um acordo com algumas faculdades e não paga salários. E o que faz com essas pessoas? Eu acho que tem um pouco disso que você disse, mas eu acho que tem uma juvenilidade muito grande de pessoas com poder de decisão. Se você olhar, vamos voltar, isso é na rádio, isso é na internet, na televisão, pessoas muito júnior tomando grandes decisões e decisões que afetam milhões de pessoas e que podem... O linchamento não é só físico, é um linchamento de reputação, é um linchamento moral. Então, eu acho que a gente vive uma era muito preocupante para o jornalismo, que se alguma coisa não for feita, a gente, toda a nossa classe está com a credibilidade em xeque. Eu acredito muito nisso, sim. Eu acho que tem coisas que a maturidade traz para o poder de decisões. Claro que com 20 anos eu não teria as mesmas decisões que eu tenho hoje. É a sua visão de mundo. E essa jovialidade que o Fernando tanto cita, eu acho que sim, alguns cargos de comunicação estão nessas mãos. Esse aprofundamento das decisões não estão sendo midiáticos, estão sendo de internet, rápidos, né? De conexões. E não estão vendo até onde pode chegar. Uma discussão no jornalismo que está virando quase entretenimento, que o que importa não é a notícia correta, mas sim a notícia que dá clique. Sim. Né? Se você tem uma notícia falsa ou sensacionalista, não importa muito para os portais se aquilo está certo ou se está errado. Mas se aquilo deu audiência, é mais ou menos como a gente estivesse vivendo agora, o que a gente viveu na década de 90 com o advento dos programas populares, né? Do Ratinho, né? Que você não preocupava muito com a qualidade, mas sim com a repercussão. Se aquilo era consumido por muita gente, estava beleza, não tinha problema nenhum. Resumindo, é a propaganda que manda. Não é. Eu acho que tem que separar esse negócio da publicidade e tudo. Você tem que pensar na publicidade. Hoje a gente fala muito em capitalismo nos meios de comunicação. Por exemplo, você está falando propaganda que manda. Mas quase todos os veículos de comunicação são bancados por governos. Federal, estadual. A gente vai continuar esse tema no segundo bloco e agora a gente vai para o intervalo. Estamos indo para o intervalo e na volta continuaremos a falar sobre a transição dos meios de comunicação. O Imprensa em Debate está de volta. O assunto em debate é a transição das mídias e recebemos os jornalistas Fernando Melo e Ednilson Valia para discutir o tema. Hoje nós temos 2 oligopólios no jornalismo impresso, a Folha e o Estadão. Na opinião de vocês, o que falta para o jornalismo alternativo ganhar espaço? Olha, eu não concordo que tenha 2 oligopólios, né? Você tem que contar também o Globo no Rio de Janeiro e pelo menos 0 Hora no Sul, que é muito forte. Ainda tem o Estado do Paraná, que também tem. Estado de Minas. Estado de Minas. São oligopólios, são famílias que mandam nesse jornalismo. Se for para o Nordeste, também. Mas eu não acredito em oligopólios. Eu também não acredito, como a gente já havia debatido no tema anterior, sobre na propaganda que manda. O Fernando já tinha falado, sim, sobre os cliques. São as matérias sem aprofundamento. Por isso que você vê Grazi, hoje eu lembro que estava vendo uma matéria escrita Grazi vai de Polaina no shopping. Dá clique, mas qual é o interesse disso, né? É 0. E vocês acham que isso é suficiente para manter o jornal impresso? Não. Ele se mantém sozinho? O jornal impresso ele precisa encontrar sua linguagem. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Nos Estados Unidos, o senhor
Warren Buffett, está comprando todos os jornais das pequenas cidades. Por quê? Ele acha que no futuro esses das pequenas... Está procurando comprar esses jornais porque acha que esses vão abastecer os jornais do futuro. Porque é informação do lado. A internet dá informação no geral, mas o que está acontecendo aqui na frente a São Judas você não sabe. E é isso que o jornal vai ter que apurar, cada vez mais próximo do leitor. Eu acho que é um dos métodos. Claro que eu também não encontrei a linguagem, mas eles vão ter que encontrar nesse período. Olha, eu tenho uma opinião sobre o impresso, que é uma opinião de quem trabalhou no impresso quase 10 anos e de quem conversa com futuros leitores. Né? Nas minhas entrevistas para estágio, eu não vejo 10% de pessoas que leem jornal. Você pergunta quem lê jornal aqui, as pessoas não leem. E eu estou dizendo de uma classe de futuros jornalistas. Né? Se você amplificar isso para o mundo, né, eu vejo muita dificuldade. Eu não encontro mais os consumidores de jornal. Eu acho que a mídia impressa vive uma crise sem precedentes. E temo que cada vez fique na mão de menos veículos. De menos veículos. Isso é péssimo para o jornalismo. É péssimo também para o país e para a cidade, porque você tem uma coisa muito poderosa, que é a informação na mão de poucos. E você está falando sobre a propaganda que manda. A propaganda não manda. Eu acho que não. Eu acredito, na minha opinião, que não. Hoje a gente fala muito em capitalismo nos meios de comunicação e muitos defendem isso, mas quase a maioria é sustentada por propagandas do governo federal, municipal e estadual. Então, onde está o capitalismo nisso? Né? Então, tem que ver muito bem. Eu acho que o governo, a SECOM do governo que investe em publicidade, já tem que pensar nisso. De fazer um pluralismo e deixar, como o Fernando falou, tem que distribuir essa renda, esse investimento que no último ano foi mais de 16 bilhões de reais. Vocês acham que essa crise pode acabar com o jornalismo impresso? Olha, acabar, eu acho que a cultura de pegar o jornal, ela ainda vai sobreviver, mas que é inegável que o número de leitores não cresce, é inegável. Você tem o número de leitores de jornal estagnado e a população crescendo, e mais do que isso, a população com potencial de consumo crescendo, e esse aumento não se reflete na tiragem dos jornais. Quer dizer, mais gente podendo comprar e a tiragem continua a mesma. Não é só isso, né? Eu concordo plenamente com o Fernando e precisa mudar as estruturas. Os gestores continuam os mesmos. Repensado? Não, isso precisa ser repensado, é claro. Tem uma revista de grande circulação em São Paulo que vende uma capa dupla de uma edição por 700 mil reais. Quem que vai pagar 700 mil reais para um veículo que está em decadência, né? 700 mil reais, não é pouco dinheiro, para uma edição, capa dupla ali. Sim. E as redes sociais podem contribuir com alguma coisa com o jornalismo impresso ou são coisas distintas? Eu acho que as redes sociais afugentam o leitor do jornalismo impresso. Eu vejo uma juventude muito preguiçosa. Estou aqui muito à vontade falando para vocês, sim, claro. Até porque não me considero tão mais velho. Preguiçosa no sentido de apurar e no sentido de ler. As pessoas não se aprofundam em nenhum tema. E essa coisa da interatividade, de você falar com 50 pessoas ao mesmo tempo, isso é uma cultura que não é só na leitura. As relações pessoais, elas são cada vez mais superficiais. Você tem uma impressão de que você tem 100, 200 amigos, 500 amigos no Facebook. Na verdade, você não tem nenhum, porque você não conhece nenhum profundamente. Então, eu acho que esse novo jeito de se comunicar, ele se reflete numa superficialidade desse jovem de uma maneira que eu acho que vai ter que haver uma quebra para se repensar as relações e como é que esse jovem se relaciona com o mundo, com as informações. Enfim, eu não vejo as pessoas querendo se informar. Eu vejo elas se informando sobre muitas coisas e tendo uma ideia, uma noção do que está acontecendo no mundo. Olha, Fernando, eu concordo com você e não acho só com os jovens, não. Eu acho que também com gente que está entre 40 e 60 anos, eu acho que em todas as idades. Quando surgiu o e-book, Roberto, todo mundo falou que ia acabar o livro. E, na verdade, aumentou o número de leitores no Brasil. E não acabou com o livro. Eu acho que os livros vão continuar. O que eu acredito é que as famílias... Há vários problemas no jornalismo, que não é só o motivo de ser impresso. O primeiro são os salários dos jornalistas. Pode ser uma novidade para vocês, mas jornalista não ganha bem.
O jornalista ganha muito mal pela responsabilidade que tem. O Fernando foi repórter de impresso. Pergunta para ele se jornalista, repórter que trabalha num jornal tão forte, tão grande, é bem recompensado pelo que faz. E trabalha, às vezes, 12, 14 horas, não tem vida social, não tem nada. Então, precisa melhorar o salário, precisa repensar no jornal qual o papel do jornal perante a sociedade, precisa repensar como diagramar esse jornal e precisa repensar principalmente no seu conteúdo. Não dá para repetir a notícia de ontem. Mas para isso você precisa de qualificação profissional. Aumentando o salário, você pagando melhor, você tem pessoas de melhor gabarito. Exatamente. Né? Quem que vai trabalhar para um Só salário? que você ganhar muito num jornal hoje é um perigo, porque na hora do corte, Sim. quem ganha mais é substituído por 3 que ganham menos. Né? Então, a gente vive na mídia um paradoxo, que assim, será que é melhor eu continuar ganhando um pouquinho e manter meu emprego ou eu subir e ficar desempregado? E existe um exército de reserva que as faculdades criam, que é muito forte, que se você não quiser aquela vaga, tem 10 pessoas querendo. Né? E você não tem nenhum tipo de regulamentação para os novos jornalistas. Ninguém não tem, eu acho que a gente tem que ter uma regulamentação como dos advogados. Né? Qualquer pessoa hoje se sente no direito de se candidatar a uma vaga de jornalista. Mas não consegue emprego. Olha, consegue emprego, Consegue? é só procurar. Consegue emprego, sim. Não vai conseguir ganhar bem, mas emprego consegue. Mas eu acho que você falou uma coisa importante. Nessa de repensar a linguagem do jornalista, eu acho que tem que repensar nos cursos de jornalismo na faculdade. Eu estou aqui num curso num programa que é um curso de jornalismo. Será que do que o jornalista é formado, né? A verdade, Fernando? Do que ele é formado? Hoje, sabe que existe muito no jornalismo? Palpiteiro profissional. Ele vai falar sobre moda. Eu sei sobre moda. Sobre futebol. Eu vou falar sobre futebol. Eu acho que devia ser repensado novamente. O cara se forma em História, mais 2 anos de jornalista. O cara se forma em Geografia, mais 2 anos, vira jornalista. Não um curso de 4 anos apenas de jornalismo. Será que precisa de 4 anos para fazer jornalismo? Será que ele precisa se tornar um palpiteiro? O que ele é formado? Em língua portuguesa? Em letras? Nem isso. Em História? Em Geografia? Ele sai com pouco conhecimento da faculdade. Então, eu acho que tem que ser repensado. A reposição da mídia, a reafirmação da mídia durante em si precisa repensar em tudo. E nisso entra as faculdades de jornalismo. Certo. Fernando, em meio a essa transição nos meios de comunicação, como você criou a Press FC? A ideia da Press foi aproveitar a network que eu criei na Folha. Né? Eu recebi um convite para trabalhar num clube de futebol e aceitei o desafio. E aí tive uma experiência ruim que foi depender de um único cliente. Esse cliente acabou quebrando, né? E aí eu não quis mais ficar na mão de ninguém e resolvi criar a empresa. E aí a gente foi crescendo, um cliente atrás do outro e tal. Cara, mas é um processo, não tem muito segredo além de trabalho e trabalhar 15, 16 horas por dia, cara. E como você procura profissionais da comunicação para trabalhar na sua empresa hoje? Como é feita a seleção? Olha, tem uma profissional que se especializou em recrutamento. Eu digo que não é uma tarefa fácil, porque tem muita gente e desse mar de gente a gente tem que tirar um ou outro profissional. Eu acho que a geração Y tem um problema muito grande com trabalho. Né? Quer trabalhar, mas não quer. Quer ganhar muito, quer produzir pouco. Sabe muito dos seus direitos e pouco dos seus deveres. Mas quem é competente, quem gosta de trabalhar, para quem gosta de trabalhar, tem espaço. Para quem leva a sério, né? Sim. As coisas acontecem, cara. Quais as dicas que vocês podem dar para um jovem jornalista que quer entrar no segmento esportivo? Acho que a primeira dica é a leitura, se aprofundar e ter paixão por aquilo que está fazendo. Se você gosta do que você está fazendo, não tem erro. Eu acho que tem que abranger, porque hoje tem uma cultura só do futebol aqui no Brasil. Então vai ler sobre vôlei, basquete, NBA. O futebol, o esporte é um pano de fundo. Saiba também sobre política e economia. Hoje está tudo interligado. O Fernando trabalha com um grande clube hoje que é o Palmeiras. Então, para falar com o Palmeiras, vê se ele só fala de Palmeiras. Hoje tem contrato de camisas,
hoje tem a política do clube. Então, quanto mais informação você tiver, mais contexto você terá para falar. Muito obrigado, Ednilson. O programa termina agora. Hoje eu conversei com o Ednilson Valia, jornalista que atua na área do esporte, e com o jornalista e empresário Fernando Melo, responsável pela empresa de comunicação Press FC. Discutimos sobre a transição das mídias. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. O Imprensa em Debate fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.